Aleluia. Hoje nós queremos nos oferecer como sacrifício. Senhor, nós queremos nos oferecer como sacrifício a Ti. Senhor, nos aceita neste momento. Senhor, distante de Ti, Senhor, nós não podemos viver. Distante de Ti, Senhor, nós não podemos crer, Senhor. Jesus, olha para nós nessa manhã, Jesus, nos conecta com o Senhor, nos reconecta com Ti. Jesus, nós precisamos mais do Senhor. Manifesta a Tua presença no nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, olha para nós nessa manhã. Senhor, envia a Tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações. Ministra, Senhor, em nós, Pai, nós precisamos dar frutos que glorifiquem o Teu nome, Senhor. Nós precisamos, Senhor, glorificar, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos ter frutos, Senhor, frutos que testifiquem, Senhor, a nossa paixão, o nosso amor por Ti. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Senhor, fala conosco, Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas ações, Senhor. E manifesta a Tua presença em nosso corpo, vive os nossos corações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui buscando a Tua presença, Te adorando, exaltando e reconhecendo que sem o Senhor nós não podemos viver. Não existe razão para estarmos aqui, Senhor, se não for para Te adorar, se não for para Te bendizer, Senhor, se não for, Senhor, para testemunhar que o Senhor é o nosso Deus. Foi o Senhor que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o Teu reino de luz e amor, Senhor. Foi o Senhor que nos chamou, Senhor, quando nós estávamos perdidos dos nossos pecados e delitos. E o Senhor nos restaurou, e o Senhor nos trouxe para perto. Senhor, foi o Senhor que nos amou quando nós não merecíamos o Teu amor, Senhor. Foi o Senhor que trouxe luz para as nossas trevas, quando nós não enxergávamos nada, quando nós nos sentimos sozinhos. Foi o Senhor que nos abraçou, Pai. Estamos aqui para glorificar o Teu nome, Te exaltar, Senhor, e Te bendizer e nos oferecer como sacrifício vivo no Teu altar. Por isso, Senhor, aceita-nos, Senhor, aceita-nos, aceita-nos, Senhor, e torna para nós com a Tua presença, Senhor. Assim, Senhor, como o Senhor enviou fogo, Senhor, que o Senhor envia o fogo do Teu Espírito Santo nesta manhã, e o Senhor aquece os nossos corações, e o Senhor consuma as nossas vidas, Senhor. Para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Que momento glorioso na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em João, no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 15. O tema da mensagem, dando continuação à série sobre mordomia, é criados para frutificar. Nós vamos ler o capítulo 15, os versículos do 5 ao 8. Peço que você acompanhe comigo, vamos lá? Sim, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem permanece em mim, quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são juntados no monte para serem queimados. Mas vocês, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido.
Quando vocês produzirem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Amém? Fique à vontade para tomar assento, mas faça isso glorificando ao Senhor, ao nosso Deus poderoso, ao nosso Salvador, que merece toda a honra, glória, louvor, que se entregou por nós. Jesus, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Vamos lá. Esse texto, né, essa fala de Jesus para os discípulos, ela acontece um pouquinho antes da crucificação, né? Está ali entre o capítulo 13 e o capítulo 17, é o discurso de despedida de Jesus. Jesus está ali para os discípulos, caminhando e preparando os discípulos para algo que aconteceria. Os discípulos, eles passariam a viver sem a presença física de Jesus, mas viveriam com a presença espiritual de Jesus através do Espírito Santo. Jesus então está preparando os discípulos, e como um discurso pastoral, Jesus ele vem trazendo para os discípulos que, olha, vocês vão estar sem mim, mas se vocês estiverem ligados em mim, vai dar tudo certo. Não deixe de crer em mim, né? E é nesse cenário que Jesus ele vai dizer assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor, como cantamos agora há pouco, né? O que Jesus está dizendo é que quando tudo parece que secou em nossas vidas, quando tudo parece que não está dando certo, quando aquilo que nós tanto desejamos não acontece, Jesus está dizendo para a gente que a nossa vida depende dele. E que se estivermos ligados nele, nós podemos resistir ao diabo. Se estivermos ligados em Jesus, nós podemos passar pela decepção, podemos passar pelo luto, pela tristeza, podemos superar o dia mal se estivermos ligados em Jesus. Amém? E dar frutos para a glória dele. Fazendo uma ponte cultural para os nossos dias, e eu pensando em alguns exemplos, o exemplo que eu entendi que seria mais didático é a questão da telefonia móvel, do celular, né? A gente pode ter o melhor telefone, o melhor smartphone que existe. Se ele não tem bateria, ele só é um peso de papel, né? A nossa vida é assim, sem Jesus. Sem Jesus, não adianta estarmos aqui. Sem Jesus, a nossa vida não tem sentido algum. Só Jesus traz sentido para a nossa vida. Só o sacrifício de Jesus na cruz, e quando nós nos rendemos a Ele e aceitamos de bom grado o favor que Ele nos dá, é que nos capacita a entregar frutos, como um telefone celular que tem a função lá do GPS, de ligar, de mandar mensagem, né? Tantas outras funções. A nossa vida só tem função se a gente tiver Jesus, se estivermos ligados e conectados em Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. E hoje, no nosso contexto de igreja cristã brasileira, né, nós temos muitos crentes, muita gente que está na igreja, anda como crente, fala como crente, se veste como crente, mas não está ligado em Jesus. Tem muita gente que tem até um bom comportamento moral, mas que a razão desse comportamento não é Jesus, é só impressionar alguém. E Jesus nessa manhã ele nos chama a nos reconectarmos nele, a estarmos ligados a Ele. Glória a Deus. E por isso que Jesus diz assim, ó, que sem mim
nada podeis fazer. Jesus é aquilo que nos move, né? E nesse sermão nós vamos entender o que significa estar ligado na videira. O que acontece quando a gente se desconecta. Nós vamos ver também como viver de forma que a nossa vida ela vai produzir frutos que glorifiquem a Deus. Nós vamos ler bastante a Bíblia. Eu peço que você mantenha aí com a sua Bíblia aberta. Eu fiz muita anotação aqui. E a gente vai... O sermão é um sermão expositivo. Nós vamos fazer versículo a versículo. E a gente vai agora para o versículo 5, que eu dei um tema para ele aqui, é conectado à videira, a fonte de vida. O versículo 5 então vai dizer assim, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito frutos. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Jesus, ele está dizendo que ele é a única fonte de vida. Jesus é a única energia que nos move. Sem Jesus, nós não podemos nem existir. Se existimos, é porque Ele se fez carne, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e nos deu o direito de vivermos a vida que vivemos hoje, através dEle. E no versículo 5 também, nós aprendemos que nós não somos a raiz. Nós não somos aquilo que dá vida. Nós não somos aquilo que... Nós não somos o abençoador. Nós somos o abençoado. Nós somos os ramos. Nós dependemos de Jesus. Nós precisamos estar conectados nele. Assim como o nosso corpo tem uma coluna vertebral, né? E ali todos os nossos músculos, órgãos, tendões, eles se ligam e isso nos permite a mobilidade. Assim somos em Jesus. Jesus é aquela nossa coluna que nos sustenta, que nos mantém de pé. Jesus é a coluna mestre ali, que nos faz nos movimentar. Agostinho de Hipona, ele vai dizer assim, como o ramo não vive separado da videira, assim ninguém vive espiritualmente separado de Cristo. É impossível ter uma vida espiritual ativa sem Jesus. É impossível você estar na igreja, você dar frutos, as pessoas olharem para você e glorificarem a Jesus pela sua vida se você não estiver conectado em Jesus. O apóstolo Paulo, e eu peço que você abra comigo lá em Colossenses, capítulo 2. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo vai dizer. Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 6 e 7. E agora, assim como aceitaram Jesus Cristo como Senhor, quem aqui aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Aleluia. Amém? Amém. Então o apóstolo Paulo está falando isso para mim e para você que aceitamos Jesus. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como seu Senhor, continuem a segui-lo. Está difícil? Está doloroso? Continue a segui-lo. Continue a seguir o bom mestre. Não desmotiva. As lutas vêm, as aflições vêm, mas nós estamos firmes, seguindo a Jesus. Nós estamos seguindo a Jesus. Aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Amém? Amém. Vamos lá voltando lá para o versículo 2 de João 15, que vai dizer assim: quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável seca. Esses ramos são juntados num monte para serem queimados.
O ensinamento que traz esse versículo 16 de João 15 é que se você se afasta de Cristo, se você se desconecta da videira verdadeira, a sua vida ela passa a ter uma esterilidade e essa esterilidade gera uma destruição espiritual. Quem já viu aquela pessoa que fala assim, hoje eu sou crente, mas assim, eu não quero estar com os irmãos, eu não quero estar na comunhão dos santos, eu não preciso vir para a igreja, ler a Bíblia não é tão importante assim, né? Eu até escuto um louvor lá, uma música gospel que me toca quando eu estou indo para o trabalho. Essa pessoa, ela está distante de Jesus. E quando você olha para os frutos da vida dela, não tem. Ela não dá frutos, né? Ela tem até uma aparência de piedade, mas volta e meia ali escapa um palavrão, volta e meia ali escapa uma palavra indecente, volta e meia você olha ali e você se surpreende com o mau comportamento que essa pessoa tem, né? Aí às vezes você está do lado dela ali, de repente ela vai mexer no celular, aí você olha sem querer assim, né? Aí ela está lá no jogo do tigrinho, né? Acontece. O que leva essa pessoa a fazer isso? A desconexão de Cristo. Ela não entendeu que a vida dela, a sorte dela, o Deus que vai prover tudo para a vida dela, já morreu por ela. E ela tem que se conectar a Ele, ela tem que se agarrar a Ele, né? Orégenes, um dos patrícios, ele fala assim, os ramos que não permanecem secam, porque perdeu a seiva divina. O fogo é o estado da alma vazia. O autor da carta aos Hebreus, eu peço que você abra comigo lá em Hebreus capítulo 6. O sermão expositivo, ele exige muita leitura da Bíblia, né, pastor? Então vamos abrir lá em Hebreus 6, vamos ler o versículo 7 e 8. O autor de Hebreus vai dizer assim, quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Quando a gente se desconecta de Jesus, a gente se torna isso. Alguém que é amaldiçoado, alguém que é queimado, alguém que está distante da graça, literalmente um desgraçado, sem a graça de Deus. Amém? Eu sei que agora foi meio duro assim, né? Mas isso é uma realidade, né? E como o sermão é expositivo, não dá para a gente negociar com a palavra. E a palavra está dizendo isso. Não é o evangelista João que está dizendo, é o próprio Cristo que disse, né? Se você, vamos ler lá de novo, o versículo 6, quem não permanece em mim é jogado fora. Se você não está em Cristo, se um dia você pensa assim, eu não preciso de Jesus, se um dia isso passar pela sua cabeça assim, eu não sei, acho que Jesus não é nada disso, em nome de Jesus isso não vai acontecer, mas se um dia acontecer, se lembre disso, você vai ser jogado fora. É uma palavra de juízo, é uma condenação que Jesus dá para aqueles que se desconectam dele, para aqueles que abrem mão dele. O apóstolo Paulo vai dizer que para esses que um dia provaram da graça, mas abriram mão dela, não resta mais sacrifício, né? Indo para o versículo 7, vai dizer assim, mas se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Jesus está dizendo que a nossa permanência dele deve ser uma busca constante, né? Independente da situação, a gente tem que permanecer. Eu estou ligado em Cristo, eu estou ligado em Jesus, eu busco na palavra dele. Mas eu estou com sono, mas eu estou meditando na palavra. Eu estou cansado, mas eu estou buscando na palavra. Está tudo desmotivado, mas eu estou buscando na palavra.
e Jesus manda alguém para dizer para você assim, ó, lê lá o Evangelho de João. Jesus vai mandar alguém pegando teu pé assim, e aí, você está lendo a Bíblia hoje? Já aconteceu isso com você, assim? Comigo aconteceu algumas vezes, eu estava meio ausente na minha vida devocional, assim, de repente alguém falou assim, e aí, você leu a Bíblia hoje? Parece que é o Espírito Santo dando uma cutucada, minha palavra precisa estar em você. Você precisa exalar a palavra de Deus, né? Eu não tenho nada de bom em mim para falar para vocês, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela vai na divisa da alma e do espírito. Sabe o que é isso? Eu não sei o que é isso. A gente não consegue imaginar. Você consegue imaginar a divisa da alma e do espírito? É inimaginável. Mas a palavra de Deus, ela vai lá onde a nossa mente não alcança. Glória a Deus. Glória a Deus. E ela nos trata, ela nos molda, ela nos corrige. Ela corta aquilo que tem que cortar, nos confrontando. Né? O Espírito Santo vem e nos convence do pecado, do juízo e da justiça, através da palavra. Né? Jerônimo, ele vai dizer assim, ó, as escrituras são a carne de Cristo. Você quer ter Cristo em você? Coma a palavra, viva a palavra, respira a palavra. Glória a Deus. A Bíblia, ela é fiel. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós, como denominação adventista da promessa, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Glória a Deus. Como palavra de Deus é Jesus, porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Então, quando você lê a palavra, você está tendo um encontro pessoal com Jesus. Jesus, ele está ali, como palavra, como verbo, sendo absorvido por você, entrando dentro de você ali, se tornando um com você, para que ele produza frutos através de você. Lá no livro de Josué, capítulo 1, se você quiser abrir, no versículo 8, quando eles estão ali para tomar a terra prometida, Deus, ele deixa uma orientação muito clara ali para os israelitas, né? Josué 1, 8. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Quando? De dia e de noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias, né? 365 dias no ano, ou 364 quando é bissexto, 30 dias, ou 31, ou 28, ou 29, todo o tempo, enquanto você estiver respirando, o que você tem que fazer? Ler a Bíblia. Vai continuar assim, ó. E aí tem uma promessa para isso. Para quem medita, para quem busca a palavra de Deus todo dia, tem uma promessa. Qual que é a promessa? Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Quer ser bem sucedido na terra? Cumpra essa palavra. Medite na palavra, dia e noite. Às vezes algo na nossa vida não dá certo, é infrutífero. Por quê? Porque nós estamos desconectados da vida. Nós estamos distante da palavra. Nós não temos a palavra em nós. Nós não temos Cristo em nós. Então, aquilo não está dando certo. Nós tomamos atitudes erradas, decisões erradas, né? Nós não temos a visão. A Bíblia vai falar que o homem espiritual tudo discerne. E ninguém discerne ele. Já aconteceu assim? De você ter que tomar uma decisão e parecer muito boa, aquilo, só aceitar essa proposta é muito boa, e tá todo mundo ali, não, aceita, não, vai ser bom, olha como isso vai ser bom. Aí você tem aquele sentimento assim, falta a paz, você não consegue entender o que está acontecendo, porque é bom aos olhos, mas você, em seu testemunho interior, diz assim, ó, não aceita. Aí quando você não aceita, as pessoas falam assim, nossa, você é louco, como que você pode rejeitar essa oportunidade? Mas aí de repente, quando ninguém entende,
as pessoas falam assim, puxa, ainda bem que você não aceitou. Quem que fez isso com você? O Espírito Santo, a palavra de Deus que te capacitou, que te moldou. Foi o próprio Cristo em você te orientando, te dizendo, te discipulando. Então é muito importante nós estarmos ali firmados na palavra. O apóstolo João, na primeira carta, acho que você abre também lá, João capítulo 5, primeira carta de João 5, no versículo 14, João vai dizer que esta é a nossa confiança, que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Glória a Deus. Então, você está conectado em Deus, você está firmado na palavra, Jesus está te orientando, te guiando. Que você pedir, Deus vai te ouvir, segundo a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Senhor, a minha vontade é alimentar o órfão, a viúva, ajudar o necessitado. Eu tenho uma meta aqui de cestas para dar, mas aí me ajuda a superar. E Deus vai lá e envia a provisão e supera. Deus, eu estou aqui no meu trabalho e eu preciso testemunhar quem é o Senhor aqui no meu trabalho, me destacando, sendo a pessoa que tem a solução aqui que ninguém está vendo. Me ajuda, Senhor, a ser tua testemunha aqui, ser teu discípulo, me fazendo ser produtivo. Aí você vai lá, de repente tem uma luz assim, e resolve aquele problema, né, que ninguém está conseguindo resolver há anos. Jesus, você está orando segundo a palavra. Glória a Deus. Né? Você está enfermo, doente ali. Isaías vai dizer assim, ó, que ele, pelas suas pisaduras, pelas pisaduras de Jesus, somos sarados. Jesus, ele não morreu na cruz para que vivêssemos enfermos. A vontade de Deus é nos curar dos males. Ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades. É claro que na sua soberania ele faz aquilo que ele quiser, mas a vontade de Deus não é que a gente pereça de enfermidades, mas é nos curar para que ele seja glorificado. Então quando nós oramos, e nós somos uma igreja que acreditamos na cura divina, que já vivemos esse milagre, quando nós oramos, o próprio Cristo cura. Porque é a vontade dele curar, ele morreu para que fôssemos sarados. Amém? Amém. Indo para o versículo 8, vamos ler lá, versículo 8 de João 15. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Os seus frutos, quando você se conecta em Deus, então aqui Jesus está corrigindo uma deficiência da nossa alma, né, que é fruto do pecado original, que é o orgulho. Quando nós começamos a produzir frutos, porque estamos conectados em Jesus, nós não podemos esquecer que esses frutos, eles servem para duas coisas: glorificar a Deus. Se os teus frutos, as tuas atitudes, o resultado daquilo que você faz não está glorificando a Deus, você não está produzindo frutos para o Senhor. Então você precisa corrigir sua rota. Se os teus frutos estão glorificando a Deus, mas você está achando que é você, então você precisa corrigir sua rota também. Você precisa enxergar assim, ó, não sou eu. Não tenho capacidade alguma. Não tenho talento algum em mim. É graça de Deus, misericórdia de Deus. Né? Quando a equipe de louvor vem aqui e toca, né? Aí a gente se emociona. Né? Eles cantam bem, tocam bem. Mas não é eles. Sem Jesus, o Felipe ia errar o tempo. O Diego, então, eu consegui. Certo? Sem Jesus, a menina do teclado ia errar todas as notas ali. Mas com Jesus, Jesus nos habilita. Glória a Deus. Sem Jesus eu nem chegava aqui, não conseguia nem sair da minha casa. Mas por causa de Jesus, então nossos frutos, eles só servem para uma coisa, para duas coisas:
para glorificar a Deus. E nós temos que render glória a Ele. Deu certo? Glória a Deus. Está dando certo? Glória a Deus. Mas está dando errado também? Glória a Deus. Nossa vida, ela só tem sentido se glorificarmos a Deus. E quando nós glorificamos a Deus através dos nossos frutos, isso demonstra, isso prova para o mundo que nós temos um discipulador, Jesus de Nazaré. É Ele que nos ensina a viver, é Ele que nos orienta e nos mostra que caminho que nós devemos seguir, quais atitudes devemos ter. Isso vai testemunhar quem é Jesus em nós. Clemente de Alexandria vai dizer assim, o fruto do cristão é a bondade que transborda de uma alma unida ao verbo que é Cristo. Sua alma está unida ao verbo que é Cristo? Seu espírito está grudado em Deus, a sua mente está cativa à obediência da palavra, o seu coração anseia pelo Cristo ressurreto, como vimos na lição aqui. A sua esperança está na volta de Jesus. E daqui 1 milhão de anos, já ouviu esse louvor? E daqui 1 milhão de anos, você ainda vai estar apaixonado por Jesus? Vamos supor que você viva 1 milhão de anos. Você vai estar apaixonado por Jesus todo dia? Eu espero que daqui 1 milhão de anos Jesus já tenha voltado e eu esteja lá. Eu estarei em nome de Jesus, junto com cada um de vocês. Nenhum de nós vamos nos perder, porque estamos ligados em Cristo, reconectados nele. Amém? E concluindo, Jesus ele nos chama não apenas para sermos membros de uma igreja. Jesus ele não está nos chamando para pertencermos somente a uma comunidade, a um grupo. Jesus ele nos chama para sermos seus seguidores. Ele nos chama para permanecermos nele, para sermos um com ele. Como o ramo é um com a videira, como o galho é um com a árvore, Jesus ele nos chama para sermos assim com ele. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Talvez você chegou aqui com a sua vida espiritual fraca. Talvez você chegou aqui com a sua vida espiritual seca. Talvez você chegou aqui com um vazio dentro do seu coração. Você às vezes até tem feito as coisas certas, mas por dentro, lá dentro de você, você sabe que existe alguma coisa que precisa mudar e melhorar. Você sabe que você precisa dar frutos. Você está entendendo que nessa série de mensagens, a mordomia cristã, ela é muito profunda. Ela reflete a quem você serve, quem é o dono da sua vida. Se o dono da sua vida é Jesus, ou se o dono da sua vida é suas paixões, ou se o dono da sua vida é uma ilusão. Talvez você chegou aqui nessa manhã assim, nessa crise existencial. Outros talvez estejam cansados, né? Lutando, parece que não vai, parece que não acontece. Estou fazendo tudo certo, está dando tudo errado. Isso está cansando você, está na força do teu braço. Mas tem uma boa notícia. A videira verdadeira está aqui. Glória a Deus. Onde houver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus Cristo, Ele se faz presente. E a videira verdadeira está aqui hoje. A resposta para o Salmo 80, para o clamor do Salmo 80, está aqui nessa manhã. E Ele deseja nos reconectar com Ele. Ele deseja trazer vida para nós. Ele deseja trazer alívio. Ele deseja trazer vigor, refrigério. Ele deseja nos trazer força novamente. Ele está aqui dizendo assim, permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim. Essa é a mensagem de Jesus para nós hoje. Permaneça em mim. Jesus, ele não... Glória a Deus. Quando a gente estuda esse breve relato, essa breve fala de Jesus,
Jesus ele não está exigindo de nós frutos. Jesus ele não está nos cobrando frutos. Ele está cobrando que nós permanecemos nele. Se você permanecer nele, é automático você dar frutos. É consequência. Então o que Jesus quer hoje é que nós nos conectemos mais a Ele. É que nós nos liguemos mais a Ele. É que o tempo de casa não esfria a nossa fé. Não atrapalhe o sinal do nosso Wi-Fi com Cristo. Né? Que nós venhamos estar juntos e conectados com Ele. Que nós venhamos permanecer ali em Cristo Jesus. Amém? Amém. Eu quero te convidar a se pôr de pé e vamos orar juntos. Quero orar junto com você para que, se em algum momento nas nossas vidas nós cansamos e a nossa conexão com Jesus se enfraqueceu, se em algum momento da nossa vida a nossa dependência dele deixou de ser importante, nós deixamos de depender de Jesus e passamos a achar que podemos com a nossa força, vamos orar para que Jesus, que está aqui, Ele nos encontre e através do seu amor Ele nos conecte, reconecte com Ele. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós chegamos, nos achegamos à Tua presença. Senhor, reconhecendo que nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. Senhor, pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha e que o Senhor nos conecte ao Senhor. Que o Senhor nos perdoe pelas vezes que nos afastamos do Senhor. Pelas vezes, Senhor, que nós nos desconectamos de Ti. Pelas vezes, Senhor, que nós deixamos as atividades da vida, a correria do dia a dia, Senhor, Senhor, roubar o lugar de preeminência do Senhor. Pai, mas nós hoje ouvimos a Tua voz, a Tua palavra e reconhecemos que precisamos nos conectar ao Senhor. Senhor, nós reconhecemos, Senhor, que nós precisamos permanecermos ligados ao Senhor. E uma forma de fazer isso, Senhor, é através da Tua palavra. Por isso, Senhor, conduz o nosso coração. Senhor, nos liga de volta ao Senhor e nos ajuda, Senhor, a frutificar, a dar frutos, Senhor, que glorifiquem o Teu nome, Senhor. Pois somos os Teus discípulos, Senhor, nós nos recusamos, Senhor, a servir este mundo e aos deuses desses séculos, porque nós somos Teus filhos, Senhor. Nós somos Teus servos, Senhor. Nós somos submissos à Tua vontade, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos reconectamos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e produza em nós frutos, Senhor. Produza